Uma breve recapitulação aqui do nosso estudo, do nosso livro. Então, quem é o autor de Atos dos Apóstolos é o médico Lucas, evangelista Lucas, né, que também é autor do Evangelho de Jesus Cristo, ali junto com Mateus, com Marcos e com João. E é interessante sempre a gente lembrar que ele é um gentil, o único gentil desses evangelistas que ele não andou com Jesus, né? Então toda a narrativa dele, todas as histórias que ele conta, ela é a partir de conversas com aqueles homens que já estão implantando a igreja. Então, o Lucas ele já é um homem que se converte ali a partir dessa igreja que agora ele está relatando o início dela. Então é muito bom a gente saber, né, que é um homem que está recebendo aí através do Espírito Santo dentro de uma relação de comunhão para ele poder expressar, que é muito parecido conosco, né? Nós não andamos com Jesus em carne, mas nós recebemos o mesmo Espírito e dentro dessas conversas também com outras pessoas que têm recebido o mesmo Espírito, a gente acaba desenvolvendo essa fé, essa convicção e nos coloca também nessa história com autoridade. Então, o Lucas ele tem autoridade, né? O livro de Atos ele traz ali, ele começa falando de Jesus ressurreto, aparecendo ali para os discípulos e deixando uma promessa ali, né? Uma orientação e uma direção para eles, né? Que eles não se ausentassem de Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder, que seria a descida do Espírito Santo no Pentecostes, e que a partir dali eles iriam se tornar testemunhas, seriam testemunhas daquilo que Deus fazia através do Espírito Santo ali na vida deles, tanto em Jerusalém quanto em toda a região da Judéia, que compreendia Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então essa é a promessa, depois nós fomos vendo ali no capítulo 2 a descida do Pentecostes, a igreja crescendo, aquela comunhão, aquela perseverança. Depois nós fomos vendo no capítulo 3 ali aquele homem coxo é curado, ali mais um discurso de Pedro, eles são presos, começa aquela batalha. Depois vimos no capítulo 4, capítulo 5, vimos o movimento ali de Barnabé, né, sendo fiel, vimos também o movimento ali dentro da igreja, ali já uma corrupção acontecendo ali com Ananias e Safira e assim por diante, até chegar nesse momento onde houve uma necessidade de trabalho, de serviço mesmo, porque como aumentavam os convertidos, aumentava também a demanda, né, os cuidados. Então, eles entenderam por bem, e isso é muito importante a gente saber, preservar. O que eles preservaram? Por que eles levantaram esses diáconos, esses homens de serviço? Vamos perguntar aqui para Jéssica Reis. Por que eles levantaram, Jéssica, esses homens de serviço? O que eles queriam preservar? Ministério da Oração e da Palavra? Amém, Jéssica. Obrigado. Graças a Deus pela vida de vocês. O ministério da oração e da palavra. Então, eles tinham cuidado para preservar esse ministério da oração, essas colunas da igreja. A oração e a palavra. A Bíblia diz, né, e nós também lemos isso, que todas as coisas são santificadas pela oração e pela palavra. Então, isso é um ministério que a gente precisa ter bem estabelecido na nossa vida. Nós precisamos ser homens, mulheres de oração. Precisamos ser uma família que ora. Precisamos ser uma comunidade que busca Deus em incessante oração, que ora em todo o tempo. Precisamos ser homens e mulheres de palavra, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ter fome, ter sede da palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, na nossa etapa. Para que nós venhamos a estudar, é uma escola
de teologia, que é aplicada e participativa. Então, essa palavra nós precisamos ter conhecimento e depois entender como é que ela se aplica na nossa caminhada de fé, para que a gente seja participativo. Então, eles queriam preservar o ministério da oração e da palavra. E levantaram-se homens ali que já eram homens preparados. Qual era a preparação que esses homens tinham? Na essência, eram homens cheios do Espírito Santo. Uma coisa, né, que eu quero relembrar vocês é que o Espírito Santo não é tu ser cheio uma vez e depois tu não precisa buscar mais. Não, tu é cheio uma vez do Espírito Santo para que agora tu busque ser cheio em todas as circunstâncias, em todas as situações, em toda a tua vida. Então tu começa agora é como se abrisse um caminho para ti. Bom, se abriu um caminho para mim e agora eu vou buscar o Espírito Santo. Se encher a minha vida do Espírito Santo, que vem através da palavra e da oração, para que possa haver o serviço, para que possa haver o trabalho, para que possa haver a proclamação, o evangelismo. A autoridade de Deus vem através do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer qualquer coisa. Com autoridade eterna de Filho de Deus, tu precisa ser cheio do Espírito Santo. Então é isso que a gente vê nesse livro de Atos dos Apóstolos, homens cheios e se enchendo e se enchem de novo do Espírito Santo. Então se levantaram esses homens e a gente viu na nossa aula passada que Estevão aparece, um homem fazendo sinais, prodígios, maravilhas, e acaba despertando a raiva, os ciúmes, a inveja daqueles religiosos da época, né? Daqueles homens importantes, daqueles partidos que haviam religiosos dentre os judeus, que eram os fariseus, os herodianos, os saduceus, e esses homens que eles se enfureciam conforme Estevão, que representava, né, essa nova geração de liderança a partir dos apóstolos, que ia sendo essa expressão da vida da igreja, dessa autoridade. Então, sobretudo os saduceus, que eram um partido ali que tinha como característica, né, eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjo, eles não criam em espíritos, mas eles eram homens socialmente muito pujantes, então homens de posses e que tinham por conta disso também uma boa reputação dentro dos judeus, tanto que a maioria dos componentes do Sinédrio, que era o grupo de governo dos judeus, era compostos pelos saduceus. Amém? Se eu errar alguma coisa aqui, às vezes tem um ato falha aqui, vocês me ajudem aqui. O Samuel e a Lara estão aqui para me ajudar. Outro dia, o que nós falamos que eu queria falar, Estevão falava Timóteo, era alguma coisa assim, né? Então vocês me ajudem aí para a gente não ensinar errado aí, tá bom? Então a gente vai ler agora o capítulo 7. A gente viu, o que a gente viu? Que esses homens aí, eles acabaram subornando algumas testemunhas. Olha que interessante isso, irmãos. Olha como houve um suborno ali para que homens testemunhassem. Então, assim como Deus levanta testemunhas, o inferno também levanta. Então, homens foram subornados ali para testemunharem contra Estevão no Sinédrio. Então, homens foram comprados ali para falar, para dizer qual era o relato que esses homens dariam contra Estevão, que ele estava blasfemando, contra Moisés e contra Deus. Por que contra Moisés e contra Deus? Por quê? Porque Moisés
a lei mosaica, porque Moisés foi o homem que recebeu a lei de Deus para trazer para os irmãos, para os hebreus, lá no deserto. Então Moisés, que era aquele que recebeu os 10 mandamentos, ele era muito respeitado no meio dos judeus. Muito respeitado, mais do que Abraão, que mais perto chegava era Davi, mas Moisés era de longe aquele que era mais respeitado, essa lei mosaica. Então eles compraram pessoas para dizer, olha, esses homens eles estão blasfemando contra Moisés, contra tudo que Moisés estabeleceu, porque Moisés tinha estabelecido a lei. E agora os cristãos, aparentemente, eles estavam desobedecendo a lei. Só que o que tinha acontecido é que a lei que o próprio Moisés tinha trazido, ela tinha se cumprido. E agora havia uma nova etapa, que era a etapa do amor. E isso é impossível uma pessoa receber se não for através de uma fé despertada pelo amor de Deus. É impossível, irmãos, uma pessoa reconhecer a nova aliança, a graça que vem trazendo o amor do Pai, se ele não for despertado pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo. O máximo que o homem religioso consegue se manter é até a lei. O que é a lei nos dias de hoje? São as práticas, os rituais, os dogmas, as doutrinas, as liturgias. Essa é a lei. Então, o máximo que o homem religioso chega por si só é o cumprimento daquilo que é aparente. E são os rituais, os dogmas, as doutrinas, as liturgias. Amém? Agora, a nova aliança, ela traz um outro estágio, além desse, não que isso esteja errado, mas isso é limitado. Agora, o próximo estágio, a nova aliança, é a aliança de sangue, é a aliança do amor de Deus. Por isso que é o amor do Pai. É o amor do Pai agora. É um cuidado de Pai, que vai vir transmitida através da graça que nós enxergamos na vida do Filho. Então, o amor do Pai, ele é visto na vida do Filho e ele é completado na comunhão do Espírito. Então, o amor do Pai, ele é visto na graça do Filho, Jesus, e ele é completado na comunhão do Espírito. Por isso que é o Espírito que convence e que pode levar o homem para esse estágio além do ritual. Estágio da relação com Deus, que leva a gente para o alto agora. Então o amor leva a gente para o alto, leva a gente para esse lugar da onde nós viemos. Graças a Deus, isso é um lugar de honra que tu tem e que eu tenho. Amém, queridos? Então tá, então nós vamos ler todo esse capítulo, eles são 60 versículos, capítulo 7, e nós vamos dividir aqui essa leitura. Eu quero que a Bianca leia do 1 ao 10. Depois eu quero que a Mari tá por aí? Cadê a Mari? Tá lá a Mari. A Mari, eu quero que a Mari leia do 11 ao 20. Eu quero depois que a Milene, cadê a Milene? Tá ali a Milene, que a Milene leia do 21 ao 30. Amém? Vai anotando aí. Depois eu quero que a Milena, então é a Milene Antonello, e depois a Milena Tavares, eu quero que leia do 31 ao 40. Depois eu quero pedir para o Eduardo, tá aí o Eduardo? Cadê o Eduardo? Tá ali o Eduardo ali. O Eduardo, eu quero que o Eduardo leia
do 41 ao 50, e para finalizar, eu quero que o Samuel, tu consegue ler, Samuel, aí? Tem acesso aí? Eu quero que o Samuel leia essa finalização do 51 ao 60. Tudo certo então aí? Relembrando, começa a Bianca, depois da Bianca a Mari, depois da Mari a Milene, depois da Milene a Milena, depois da Milena o Eduardo e, por fim, o Samuel. Pode começar, Bianca, fica à vontade. Nós vamos estar muito atento aqui, ficar muito atento à leitura dos irmãos. Amém. Então, vamos lá. A defesa de Estevão, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E ali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina, em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Vocês me ouvem bem daqui? Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó viu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavra e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam.
No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vós ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizestes ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: Tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou: Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: Do meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas, reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: Faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó, casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também, nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus os expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificaram para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos,
Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém, amém. Muito obrigado, meus irmãos. Graças a Deus. Que coisa mais gloriosa, queridos. Que coisa mais gloriosa. Olha, eu aconselho, eu estimulo vocês a lerem muitas vezes esse capítulo 7 do livro de Atos, porque ele traz aqui, Estevão traz com uma graça e com uma didática impressionante toda a caminhada da promessa de Deus. Então, toda a caminhada do Espírito Santo, ele relata desde Abraão, que é o pai da promessa, que é o primeiro que recebeu essa inseminação da promessa na vida dele, no coração dele, até chegar nos dias de Jesus. E naquele ponto ali crucial da formação da igreja. Então, é muito lindo. O que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês anotem aí, que vocês escrevam, né, e que é de suma relevância dentro de tantas coisas que a gente poderia falar aqui nesse capítulo. A primeira coisa é o caminho da promessa. Então, o discurso de Estevão é o caminho da promessa. É uma promessa se movendo na história, passando através da vida de vários homens, de várias famílias, de vários povos. Algo orquestrado por Deus e que trilha um caminho que ele é ilógico. Não se pode compreender esse caminho. Desde o início, a promessa é: a minha vida, a minha bênção, a minha graça, ela vai para a família, porque todas as famílias da terra serão benditas. Agora, isso começa numa impossibilidade, porque Abraão não podia ter filhos. Sua esposa Sara era estéril. Então é uma promessa que ela começa na impossibilidade. Só que, como Deus realiza algo dentro da vida desse homem, porque essa promessa não é uma promessa que alguém fala que vai acontecer alguma coisa para ti, para tu poder agora ter a tua participação. Não, isso é depositado dentro de ti. A promessa é uma fé depositada dentro do homem, por isso que precisa ser impossível. Porque se houvesse possibilidade, aí o homem poderia fazer com as suas forças. Mas carregar essa promessa é impossível se não for o Senhor selando dentro do homem. Então a promessa, escreve aí, a promessa é um selo do céu no homem interior. Por isso que essa promessa, ela se renova dia a dia no homem interior.
porque senão ela não se sustenta. Por isso que dia a dia nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque essa promessa é a caminhada do Espírito Santo na história. Ele fala de Abraão, depois ele passa pelos patriarcas ali, quando ele passa por Isaac, qual é a evidência de Isaac? Escreve aí. Então, Abraão, a promessa, Isaac, a circuncisão. Então ele diz, Isaac, no 8º dia foi circuncidado. Então a circuncisão, o que era? Era uma marca na intimidade. Era uma marca ali no prepúcio, no órgão genital masculino do menino, da criança. Que com 8 dias ele era marcado e ali era a visibilidade, aquilo que era tangível, palpável, que era um hebreu, que era do povo de Deus, que era da consanguinidade do povo de Deus. Então esse é o Abraão. Por isso que ele é o filho da promessa, primeiro. Depois de Abraão vem Jacó, que depois é chamado de Israel. O que Jacó traz consigo? Jacó traz um povo, traz uma tribo. Jacó traz o próprio Israel dentro de si, na vida de seus 12 filhos. Então escreve aí, o que Jacó traz? 12 filhos. O que Isaac traz? Circuncisão. O que Abraão traz? A promessa propriamente dita. Então Jacó traz os 12 filhos, que se tornam as 12 tribos. Quem é desses 12 filhos que carrega o protagonismo? José. Então ele fala, olha, desde o início, essa impossibilidade, que era impossível para Abraão, que passa por Isaac, que atravessa pela vida de Jacó, e vem agora numa família, agora se forma uma família a partir de um homem, que é uma nação que sai da semente de Jacó. 12 filhos. E aqui já começa o problema de rejeição. Então, nas 12 tribos, começa com rejeição. Por quê? Porque os 11 irmãos de José invejam ele, entregam ele, e ele vai parar no Egito, depois de uma grande história, como um prisioneiro. Mas ele vence, porque ele carrega a promessa dentro de si, então ele vence e ele chega até a autoridade máxima do Egito, que é ser ali o primeiro homem, o braço direito de Faraó. Então, nesse momento aí, que ele se levanta com o braço direito, existe uma fome em toda a terra, e agora o José, ele ganha sabedoria para poder trazer o governo, uma orientação, uma estratégia, um movimento tático para poder lidar com aquela circunstância negativa. Aí faz com que os irmãos dele voltem de Canaã para o Egito, porque eles ficam sabendo que lá tem comida, porque ali houve uma estratégia através de José, que eles não sabiam que era José, irmão deles, mas sabiam que era um governador do Egito, de Faraó. Então eles voltam e ele se dá para reconhecer a eles. Então o Faraó também conhece eles e eles vêm agora morar no Egito. Ali passam-se muitos anos, passam-se aquele faraó que conhecia José morre, vem outros faraós, e esses outros faraós não sabem a história de José. E acaba agora aprisionando todo aquele povo que são da origem dos 12 filhos de Jacó. Então, durante 400 anos, eles ficam ali escravizados no Egito e são um grande povo ali. Um povo que cresceu muito naquele lugar, mas cresceu como escravo. E agora se levanta um libertador, que é Moisés. E vocês percebam e registrem isso.
que no discurso de Estevão, ele dá ênfase maior a Moisés do que qualquer outro. Então ele fala da promessa, ele fala da circuncisão, ele fala de Jacó, dos filhos de Jacó, fala da escravidão no Egito, mas ele grifa, ele sublinha o libertador, Moisés. Por quê? Porque aquele povo que estava escutando esse discurso sabia muito bem e reverenciava Moisés por conta da lei mosaica e por ele ter sido esse libertador dos hebreus, que depois se tornam judeus, na época da monarquia, na época depois do exílio. Então, eles são originalmente hebreus. Escreve aí. Depois do exílio, eles se tornam judeus. Por nomenclatura, né? São chamados judeus, mas é o mesmo povo de Deus. São os mesmos originários das 12 tribos que chegaram no Egito por conta daquela fome daquela época. Então, o Estevão, ele dá uma relevância muito maior e ele fala o que houve com Moisés, a conversão dele, o nascimento dele, que no primeiro momento ele teve na casa de Faraó, porque naquele momento ali houve um decreto para que se matassem todo menino hebreu, porque eles estavam crescendo muito, e o Faraó na época ficou com medo que eles crescessem, se rebelassem, e eles se opusessem ali contra os egípcios. Então, nesse momento, nasce o Moisés, e foi também o que aconteceu com Jesus, porque Jesus, quando ele nasceu, Herodes também levantou uma lei para matar todas as crianças, os meninos judeus que nascessem. Então ele começa a trazer as semelhanças ali com Moisés. Então que Moisés, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Então ele cita, escreve isso também. A citação dele de Moisés é que Moisés também foi rejeitado pelos irmãos, a ponto de ele ter que fugir, de ele ter que ir para durante 40 anos morar no monte, próximo do Egito. E ali Deus fala com ele, ali Deus se apresenta para ele numa sarça, e ali ele é nomeado por Deus o libertador, o salvador. Ou seja, a promessa do Espírito Santo passa pela vida dele. Aquilo que começa em Abraão, Isaac, Jacó, José, agora passa pela vida dele. E agora ele é o libertador. Então ele tem uma jornada de 40 anos pelo deserto. Ele faz sinais, prodígios e maravilhas, assim como os diáconos estão fazendo naquele momento, os apóstolos estão executando naquele momento. Por quê? Porque é o Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo, milagres, as pragas do Egito, eles saem, abrem o Mar Vermelho. Os judeus conheciam muito bem toda essa história. Os judeus, eles são especialistas em contar a história de seus antepassados. Isso é uma virtude muito grande dos judeus que a gente precisa aprender a resgatar as histórias dos nossos pais. Eles faziam isso. E histórias de milênios e milênios. E aquilo ficava grifado, aquilo ficava marcado, aquilo se tornou um livro, aquilo se tornou a Bíblia. Então, o que é a Bíblia? São as histórias dos nossos pais. A história de fé daqueles que vieram antes de nós, para a gente compreender o que está acontecendo conosco. Então os judeus sabiam muito bem aquilo que Estevão estava declarando naquele lugar, naquele sinédrio. Então ele fala, foram 40 anos, e aí ele cita, olha, e houve uma revolta, e houve uma rebeldia,
e ali não aceitaram Moisés. O nosso Moisés, o próprio irmão dele, Arão, não aceitou. Eles fizeram ali um bezerro no deserto. Eles conheciam muito bem toda essa história de rejeição. E aí depois ele passa pelos reis e ele chega em Davi. Então toda essa história é para chegar em Davi, escreve isso, é para chegar em Davi e no templo, na morada do Espírito Santo. Então ele estava trazendo isso porque o Espírito Santo ele começa habitando ali na vida de Abraão e vai passando, ele vai transitando por meio de outras vidas. Até que durante muito tempo ele é carregado de forma móvel em tendas, depois um tabernáculo. Até o tempo de Davi é o tabernáculo onde se faz os cultos. Os cultos são o lugar do sacrifício, porque a antiga aliança é o sacrifício. Então o lugar do sacrifício é o tabernáculo. E aí ele chega num ponto que ele diz, olha, mas o Senhor, ele acabou tendo um templo para si. Davi queria fazer um templo, e aí ele diz, aquela fala célebre ali, que aí eu queria até ler contigo isso. Até esse ponto aqui, que é um corte na história. Deixa eu ver aqui. Versículo 47. Salomão lhe edificou casa. Davi queria edificar, mas foi Salomão que edificou. 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Aqui é o corte na história. Aqui, depois de toda essa narrativa temporal, do caminho da promessa, o caminho do Espírito Santo, uma mensagem de Deus sendo transmitida de geração a geração, chega na habitação. E aí ele diz, o meu tamanho é esse, a analogia do meu tamanho é, o meu trono é no céu, e a terra é o estrado dos meus pés. Alguém tem como fazer um lugar para mim habitar? E aqui já é uma figura espiritual de que do céu, do seu trono, aleluia, iria vir um derramamento do Espírito Santo. O representante último da Trindade, Espírito Santo. Começa com o amor do Pai na criação, passa pela graça do Filho na encarnação e vai finalizar e completar a obra da Trindade na comunhão do Espírito Santo. E agora, nesse momento aqui, ele fala, isso é um corte na história, e aí ele, depois de uma narrativa até então amável, até então aqui é uma narrativa histórica, e agora ele migra para o apontamento do que está acontecendo. E aí ele diz, homens de dura serviço. Vocês conhecem toda a história. Você sabe que os profetas foram mortos, todos os profetas. Você sabe que o próprio Moisés de vocês anunciou que se levantaria um outro profeta. E quando esse profeta se levanta, o justo, por que ele fala o justo, irmãos? O que ele fala ali? No versículo, deixa eu ver onde é que está o justo aqui. No versículo 53, o justo. Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, o qual vocês agora fossem traidores e homicidas. Vocês mataram, vocês crucificaram o justo.
Então ele traz uma narrativa agora, e isso aqui não era, eles se sentiram ofendidos, mas não era uma narrativa ofensiva, era uma constatação da história. Porque o justo precisava ser morto, porque ele era o sacrifício. Ele era a finalização do templo, que era o local do sacrifício. Então escreve aí, o templo era o local do sacrifício. Então Jesus, ele é templo e sacrifício. E ele completa nele mesmo todas as coisas. E aí, diante dessa narrativa, dessa constatação da história do Espírito Santo, ele diz, vocês resistem ao Espírito Santo. Por quê? Porque é impossível receber o Espírito Santo se do alto ele não estiver vindo para ti. Então, se tu está aqui, nessa aula aqui, que o Espírito Santo que nos conduziu até aqui, é porque tu foi preparado para receber o Espírito Santo. E agora começou uma obra na tua vida de desenvolvimento. E aí o que acontece é que todos se enfurecem, rangem os dentes, levam ele para fora da cidade e apedrejam esse homem. Mas diz que esse homem cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é para se livrar da perseguição, da calúnia, da morte, daquilo que nós não desejaríamos. Mas é para nos manter firmes para ir até o final naquilo que Deus pensou a nosso respeito. Essa é a garantia do Espírito Santo. Todos esses homens foram garantidos na história da eternidade, porque cada um deles cumpriu até o final o que estava depositado dentro deles, uma mensagem, que no fim era a mensagem do Evangelho de Jesus, que ele é o Cristo, o Salvador da nossa mente, que nos coloca com a consciência de que Cristo é o Senhor. E agora ele, cheio do Espírito Santo, diante dessa sentença, dessa acusação, dessa morte, diz que ele olha para o céu, e aí ele vê a glória de Deus, e diz que Jesus, que estava à direita, ele disse, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé, à direita de Deus. Então, para onde que Jesus ascendeu? Lá para o trono de Deus. Lembra o que o salmista fala e que foi recitado aqui? O meu trono é nos céus. E é para lá que Jesus vai, para que o Espírito Santo desça. E ele habite aqui em um templo, que não é feito por mãos humanas, mas é feito pela vontade de Deus. E qual é esse templo? Quem é esse templo? Quem é que pode abrir o áudio aí e dizer quem é o templo do Espírito Santo? Abre o áudio alguém aí. Vamos ver. Quem é o templo do Espírito Santo? Nenhum corajoso? Nós, pastor. O corajosa? Quem? Nós, no caso, a gente? Nós, só que num detalhe importante, Karina. A igreja, o Espírito Santo não habita em uma pessoa. Ele habita na igreja. Aí a gente vai ver isso agora. Ali, alguém abre para mim ali, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem abrir primeiro aí já pode abrir também o áudio e ler para nós. Para a gente entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem é que é a habitação? Onde é que está o templo do Espírito Santo? Onde é que ele mora agora? Quem é que pode ler? Eu Vai lá. posso. 16 e 17, né? Isso. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus,
Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, quando Paulo está falando, essa carta, ela está falando para a igreja dos Coríntios, não para uma pessoa. Não é uma carta redigida para uma individualidade, mas para um grupo de pessoas. Então ele está dizendo, o Espírito Santo habita em vocês, vocês são o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita na comunhão, por isso que é a comunhão do Espírito. Então o amor do Pai só pode ser reconhecido se for através da graça do Filho na comunhão do Espírito Santo. Então o templo do Espírito Santo é a igreja, é o que está sendo formado nesse momento aqui em Atos dos Apóstolos. A partir de testemunhas. Quem é que pode me dizer aí como é que é testemunha em grego? Nós já falamos algumas vezes isso. Mártir. Martireu, que vem da palavra mártir. Muito bem, Omar. Então, Estevão aqui é a testemunha fiel e que foi entregue nesse lugar por falsas testemunhas. Irmãos, nós éramos falsas testemunhas, agora nós somos uma testemunha fiel. Nós temos a condição que o Espírito Santo nos dá de sermos mártires, de poder ser martirizado dentro de um propósito. E o propósito é a família. O Antigo Testamento apresentou um Deus. O Antigo Testamento apresenta um Deus. Mostra um Deus. A nova aliança apresenta um Pai. Por isso que, anota aí, nós não vamos abrir, porque nós já estamos com a nossa hora aqui estourada, mas só para a gente finalizar. Anota aí que lá no livro de Mateus e no livro de Marcos, Mateus 27, 46, depois tu vai ler, e Marcos 15, 34, na hora da crucificação, quando há o martírio dos martírios, a testemunha das testemunhas, que é Jesus, ele chega um momento e diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Um Deus pode desamparar a gente. Jesus está dizendo, Deus, ali ele estava migrando da antiga aliança para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da lei da circuncisão para a marca no coração. Porque depois, e aí o interessante é, muito interessante, que o próprio, somente o médico Lucas, que é o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos, ele diz assim, lá no capítulo 23, então Lucas 23, ele relatando a mesma coisa que o Mateus e o Marcos relataram, mas ele é o único que ele relata duas expressões de Jesus, que ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então isso ele diz em 23, 34, anota aí para tu ler depois, para tu conferir. Lucas 23, 34, ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E no mesmo capítulo 23, 46, ele diz, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Então, um Deus, por que me desamparasse? Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Era a transição do Deus para Pai. O Pai nosso. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que agora ele remete àquela promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque esse Deus, ele vai se apresentar como Pai. Como aquele que perdoa. Como aquele que vai justificar todos os pecados de vocês. Por isso que ele é o justo. Jesus é o justo, porque ele é o justificador. A fé em Jesus é o que nos justifica pela graça. E só Lucas fala isso. Esse Pai. E agora ele relata também ali que
Estevão olha para o céu, vê os céus abertos e vê Jesus em pé. Então, quando Jesus ele se levanta, eu entendo, não diz a Bíblia, mas eu entendo que ele se vê ali, ele diz, olha ali, ele está vendo o que eu vi. Ele está vendo o pai. Agora ele não está vendo só o pai, mas ele vê aqui o irmão mais velho dele. Ele vê aqui o salvador da vida dele, que apresenta um senhorio em pé, junto com ele, como quem diz, vai até o final, porque eu fui até o final. E aí o próprio Estevão diz, perdoa eles também. Perdoa eles também. Então, aqui finaliza esse testemunho, e aqui o Saulo, que é o Paulo, já está entrando, começando a entrar no processo dessa nossa jornada de início da igreja, no Atos dos Apóstolos, que é a expressão do Espírito Santo. O que é impossível a gente receber se não for através da fé? O Espírito Santo. Por isso que a gente resiste o Espírito Santo. A gente se volta contra o Espírito Santo. Por isso que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É não crer que nós somos perdoados e que agora nós vamos receber arrependimento para poder ter a nossa vida transformada pela confissão de pecado e pela graça do Filho, que vai expressar um Pai de tamanho amor, que vai nos colocar numa família, onde a gente vai ser o lugar que o Espírito Santo vai habitar e que vai ser transmitido para todas as pessoas que estiver dentro da vontade do Pai. Amém, queridos? Então, eu creio que a gente fecha assim com muito temor no coração, assim, ao mesmo tempo com muita alegria. Essa sabedoria na vida desse homem, quem sabe nós bateríamos palma para Estevão. Eu fiquei batendo palma para ele aqui quando eu fui revendo aqui essa maneira tão graciosa. Só que naquele momento não era isso que o pai tinha para ele. Esse homem ficou debaixo de barulho de pedras e não de barulho de palmas, porque era isso que Deus tinha para ele. Porque naquele momento ali o pai estava com ele, o primogênito, o irmão mais velho, estava com ele. E por isso que ele podia entregar também em paz a vida dele naquele momento ali. Porque esse era o propósito da vida dele. O Espírito Santo vai nos levar a cumprir o propósito. Mas nós não podemos sair desse ambiente da comunhão, porque é ali que ele fala, que ele se revela e que ele consuma essa fé. Amém, queridos? Então, graças a Deus, não sei se alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta, alguma coisa para a gente poder dar o fechamento aqui nessa aula. Ficou bem entendido aí para todo mundo? Não ficou nenhuma dúvida? Graças a Deus, então, queridos. Que bom. Que bom poder fechar aí mais uma aula, mais uma etapa da nossa etapa. E na semana que vem, depois nós vamos estar cheio de frutos aí desse retiro. Vai ter algumas das irmãs vão estar aqui conosco aqui. Retiro das mulheres, glorioso. Eu quero terminar aqui orando por esse retiro, orando aqui pela vida da Cris, pela vida aí desse presbitério que tem caminhado com ela. Semana que vem no Etapa a gente vai estar mais cheio ainda desse Espírito Santo aí para ter coragem de nos entregarmos aí a esses martírios aí da nossa vida, para sermos essas testemunhas fiéis e verdadeiras, e não as falsas testemunhas que resistem ao Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém. Vamos orar.
Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de poder sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Pai, pela vida de Estevão, Senhor, pela fé desse homem, desse nosso irmão, desse nosso antepassado, Pai, que teve tanta coragem, tanta ousadia. Nós temos falado em ousadia. Ele teve tanta ousadia, tanta coragem, Pai, a ponto de dar sua própria vida pelos irmãos, para poder cumprir um propósito. Senhor, a gente está diante de um retiro de mulheres que ali também elas têm essa coragem de entregar a própria vida ali como um testemunho mesmo, como ele tem que ser entregue, um testemunho de se esvaziar, de dar tudo que eles têm, assim como essas pessoas estão vindo com coragem, essas mulheres estão vindo de longe, Senhor, para estarem junto conosco, para receber de Ti algo que só tem nas Suas mãos. Obrigado por esse movimento da Tua igreja, Pai. Queremos ser, Pai, cada vez mais essa família para poder ser a habitação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Cris, cuida da vida da Tua filha, Pai, enaltece, Pai, a vida dela. Nós lemos aqui, Senhor, na aula passada, que quando olhavam para o Estevão, o rosto dele resplandia que nem o rosto de um anjo. É isso que eu clamo, Pai, que aconteça com a crise, com essas pessoas que estão trabalhando para trazer essa graça para esse ambiente. Em nome de Jesus, livra de todo mal, toda perseguição, toda perturbação, toda doença lançada espiritualmente no corpo físico, Senhor, seja rechaçada em nome de Jesus. Toda ansiedade, todo medo, seja lançado fora pelo amor do Pai. Traz, Pai, essas irmãs para cá, Senhor, com segurança, com alegria, continua ministrando a vida delas lá em São Paulo, vai falando com elas, Pai, vai já trabalhando esses testemunhos, Senhor, porque aqui vai ser um final de semana de muitos testemunhos, daquilo que Tu estás fazendo na vida de cada uma delas, nas casas delas. Essas mulheres vão sair daqui mais formosas e mais fortes em Cristo. Esse é o nosso clamor e a nossa convicção, em nome de Jesus. Amém.